Como já dizia Maria Monte, não dá pra brigar com a vida. Não brigue com a linha que você perde. Bom dia, memorável. E aí, você já brigou com algum tipo de linha? Que pergunta mais estranha, né? Mas e aí, você nunca brigou com uma linha de crochê, uma linha de soltar pipa, uma linha de pescar, uma linha de costurar? Sei lá, ficou tipo irritado com alguns nós ou embaraços que alguns tipos de linhas aí já lhe trouxeram? Se sim, você sabe do que eu estou falando, né? Sabe que é um pouco irritante desembaraçar um monte de nós. Se não, você já deve ter percebido que esse áudio não é sobre linhas. É sobre a sua vida. É sobre as nossas vidas. O fato é que não dá para ficar brigando com a vida. Brigar demais cansa. Reclamar demais cansa. Decisões e ações de menos não vão nos tirar do lugar. Não adianta ficar brigando com a linha que a gente acaba perdendo. Porque quando dá um nó, nós precisamos ser pacientes. Precisamos até mesmo ser cautelosos. E isso exige uma certa paciência e até mesmo uma certa gentileza com a linha. A gente tem que ir desenrolando, muitas vezes bem devagarzinho, porque se a gente puxar tudo de uma vez, o nó pode ficar ainda pior, pode ficar ainda mais difícil, pode dar ainda mais nós, além de embaraçar ainda mais. Ou até mesmo, dependendo da força, podemos arrebentar o fio. E aí o nó, não sai nunca mais. E nós podemos dizer que, de certa forma, essa linha pode simbolizar as nossas vidas, a sua vida. Afinal de contas, quem de nós tem uma vida sem nós? Sem embaraços, sem problemas ou sem desafios? Quem de nós tem uma vida sem nós? Se você tem, uau, que ótimo! Você é uma linda exceção. Porque na grande maioria nós temos nós e laços. Nós temos nós e laços. A vida, ela é feita de conexões. Somos seres sociais, nos conectamos e também nos desconectamos uns dos outros, uns com os outros, formando aí a nossa jornada, a nossa história. Assim como hoje estamos conectados através aqui do Acalme Seu Coração, através desse áudio, eu aqui falando e você aí me escutando, é mais ou menos assim que funcionam as nossas conexões e desconexões. Mas enfim, no decorrer de nossas vidas surgem laços e surgem nós. E quando um nó surge, ou seja, um problema ou um desafio, o que você costuma fazer? E aí? Tente se lembrar aí do último problema, do último desafio. Você puxa com força? Arrebenta o fio? Puxa com tanta força que dá aquele nó cego? Ou com paciência você vai buscando as pontas, vai desatando um nó por vez, com muito cuidado e atenção? Essa escolha pode definir muito mais do que o futuro da linha ou do nó, por assim dizer. Define a qualidade da sua vida. E a vida, assim como essa linha, ela não é linear. Existem emaranhados, momentos confusos, situações que não saem ou não vão sair como planejadas. Porém, ao invés de ficar brigando com a linha, nós precisamos aprender a trabalhar com ela, a usá-la ao nosso favor, em nosso favor, não contra nós. A gente pode até mesmo usar o exemplo de um jardineiro. Imagine um jardineiro cuidando lá do seu belo jardim, com todo carinho,
diversas plantas, flores, diversas cores. E ele planta, rega, aduba com muita dedicação, com muita atenção, muita intenção, para que as flores fiquem cada dia mais belas, mais bonitas. Porém, um dia ali ele percebe que no meio daquelas lindas flores tem uma plantinha, uma florzinha que é muito bonita, só que está murchando. O que você acha que ele deveria fazer? O que você faria no lugar dele? Talvez um jardineiro tolo viesse ali arrancar a planta imediatamente. Ah, que saco, eu cuido. E olha aqui, murchou, irritado. E aí ele manda ver na enxadada nela e já era. Planta outra no lugar. Ou, quem sabe, poderia ser um jardineiro um pouco mais sábio. Examinar cuidadosamente as suas raízes, a maneira que ele vem cuidando dela ali, talvez fazendo alguns ajustes, né, na quantidade de água, talvez mudando a planta de local para que ela possa voltar a ter a oportunidade de crescer, de florescer e, quem sabe, até mesmo de se renovar. Podemos dizer que a vida é como esse jardim. As plantas podem representar os nossos sonhos, as nossas metas, relações, realizações e até mesmo a maneira que lidamos com as frustrações, os desafios e os problemas. Nem sempre as coisas vão sair como esperamos. Às vezes vamos enfrentar períodos de seca, falta de adubo, mudança no solo ou até mesmo algum tipo de praga que pode afetar ou impactar o crescimento e o desenvolvimento dessa plantinha. Se o jardineiro tiver pressa, ele pode destruir uma planta que ainda tem a chance de florescer. Mas com paciência, observando ali o que está de errado e fazendo os ajustes necessários, ele pode dar à planta a oportunidade de se renovar e dar frutos novamente. Da mesma forma, em nossa jornada, nós precisamos ser como esse jardineiro, o sábio. Quando algo não vai bem, não podemos simplesmente sair gritando, irritados, desistir, agir com impulsividade. Precisamos parar, analisar as causas e tomar as medidas com cuidado, com cautela. Tomar decisões assertivas. Porque assim como no jardim, na vida, os resultados vêm para quem cultiva, com constância, com atenção e com intenção. Podemos dizer que os nós também fazem parte do processo dentro do progresso. Precisamos saber lidar com esses nós, ou seja, com as adversidades, para vivenciarmos o processo com sabedoria e, claro, usufruirmos o progresso. Sendo assim, podemos dizer que os nós que encontramos na vida podem surgir e vão surgir, assim como já surgiram no passado. Talvez venham a surgir de relações complicadas, de sonhos adiados, expectativas adiadas ou até mesmo não atendidas. E desatá-los vai exigir paciência, flexibilidade e habilidade de lidar com cada situação no seu tempo, de acordo com o que já sabemos e até mesmo com as ferramentas que temos nesse momento. É preciso aprender a respirar fundo, a inspirar, respirar, a inspirar, respirar profundamente, assim como nós fizemos no encontro de segunda-feira do Acalme, aquele exercício ali fantástico que a Fer nos trouxe de respiração. E após respirar fundo, a gente faz um PDA, a gente analisa, percebe, decide e faz algo em relação ao que percebemos e agimos com paciência, com calma, coerência, sabedoria. Simples assim.
Mais do que isso, esses momentos de decisões, de ações, são como convites à renovação, ao tema do nosso mês. Cada nó desfeito é uma oportunidade de crescer, de transformar a nossa perspectiva e de nos tornarmos ainda mais resilientes. Perceba, a vida não nos cobra pressa. Somos nós que somos acelerados demais. Somos nós que queremos acelerar demais a vida. Ela não nos cobra pressa, mas ela pede presença. E a pergunta é: você está sendo presente dentro da sua própria vida? Ou está vivendo uma vida de ausência? E quando eu estava pensando aqui, nesse áudio para trazer para vocês, me veio na mente uma história da Bíblia. Uma história que eu gosto muito, talvez você conheça, que é a história de José. Eu não sei se você conhece, mas assim, resumidamente, os seus irmãos ali, os irmãos de José, eles planejaram matá-lo. Por ciúme, inveja ali. Mas no final, ele acabou sendo vendido por seus irmãos como escravo. Depois, quando tudo parecia que ia melhorar, ele foi acusado de algo que ele não fez e foi jogado na prisão. Foi julgado como um homem sem princípio e sem valor. E era algo que ele tinha e muito. José era um homem de princípios e valores altíssimos. Podemos dizer que a sua linha ali, ou o seu fio da vida, parecia totalmente emaranhado. Foi acontecendo uma coisa atrás da outra, embrulhando tudo, dando nó. Parecia que ele não tinha mais saída. Ele tentava desatar um nó, vinha outro. Tentava desatar esse, vinha outro. Mas com paciência e confiança, ele foi trabalhando ali, cada ponto. Ele foi confiando no seu Criador. Ele não mudou seus valores, os seus princípios e aquilo que ele acreditava por conta de outros. Por conta dos seus familiares, pessoas que tinham o mesmo sangue que ele. Nem das outras pessoas aí que o julgaram e que até mesmo o incriminaram, querendo aí colocar ele em um lugar que ele não merecia estar. E ele aceitou que talvez tudo aquilo que ele estava passando poderia até mesmo fazer parte do plano de Deus, do plano de Jeová. Mesmo sem entender, ele aceitou e continuou. Foi desatando o nó que dava, tirando o nozinho daqui, fazendo o que dava, o que estava a seu alcance, mesmo preso. Se você ler a história ali na Bíblia, ele foi fazendo o que estava a seu alcance. E no final, com a sua paciência, com a sua perseverança, sua confiança, sua integridade, ele se tornou o segundo maior do Egito. A sua paciência o levou a governar o Egito e até mesmo a salvar a sua família da fome. E entre eles estavam aqueles que o entregaram como escravo. Ele os perdoou bondosamente e os salvou. Uau! E trazendo aqui para o áudio de hoje, para a nossa vida, da mesma forma, talvez alguns nós da sua vida que parecem estar tão emaranhados, com tanta dificuldade, podem ser ferramentas para, quem sabe, um futuro melhor. Quantos nós do seu passado não lhe fizeram uma pessoa melhor? Quantos deles foram necessários para você estar aqui hoje, escutando esse áudio? Para você ter se tornado essa pessoa incrível, maravilhosa e especial que é? E isso porque talvez você tenha escolhido sabiamente a desatá-los, com paciência, com atenção. Renovação. E falando em renovação, do conhecimento para a sabedoria, eu tenho um desafio prático para vocês no dia de hoje. E o desafio aqui é identificar qual meta ou sonho
você ainda consegue começar ou até mesmo retomar, ainda nesse mês? E aí, talvez seja retomar um projeto, reconectar-se com alguém, cuidar melhor de você mesmo. Talvez tenha a ver aí com a sua saúde, com o seu corpo, alguma relação, algumas relações, seu trabalho, talvez seja na área espiritual, emocional, intelectual. E aí, analise com carinho as suas metas do ano passado e veja se ainda pode dar atenção a alguma que não foi concluída ou que talvez esteja ali meio que adormecida. Dá uma olhada aí nas suas metas para esse ano. Identifique o primeiro passo e comece hoje mesmo. Ainda dá tempo. Pequenos passos contam muito. E se tudo muda quando alguma coisa muda, já sabemos que outras mudanças virão por aí, mesmo que essa meta não seja concluída ainda nesse ano. Só que você vai estar olhando para ela. Entenda que a renovação ela não vai acontecer de uma vez só. É ponto a ponto, passo a passo, movimento a movimento, nó a nó, laço a laço. Não fique brigando com a linha da vida. Trabalhe com ela, use ela a seu favor. Desate esses nós, independente do seu tamanho, com paciência. Aceite o processo, vivencie o processo, usufrua do progresso. E confie que no final você se manterá íntegro, fiel e leal aos seus maiores valores. Assim como José, mantenha a sua esperança acesa. Coloque lenha na sua esperança. Não deixe que a chama da sua esperança se apague. Lembre-se, a vida não precisa ser apenas uma sequência de nós. A vida pode ser laços, laços incríveis e maravilhosos. A vida pode ser boa, a vida pode ser bela. A vida pode estar apenas te esperando para vivenciá-la com mais intenção e atenção. E sabe de uma coisa? É assim que eu vou viver o meu dia e a minha vida. É assim que eu te convido a viver o seu dia, a sua vida também. E tendo isso em mente, vamos para a vida? Bora lá criar, apreciar e colecionar belas memórias? Bora lá fazer do dia de hoje as mais lindas e belas lembranças e recordações para serem lembradas, relembradas e celebradas no dia de amanhã, com um coração calmo, grato, com amor e renovação. Beijo grande no seu coração e até o próximo impulso.